Depois da vitória e da tranquilidade do Internacional na tabela de classificação, pelo menos por uma rodada do Campeonato Brasileiro, precisamos falar algumas coisas sobre a atuação colorada lá na Arena Castelão. O trabalho de Ramon e Emiliano é muito contestado e mais uma atitude de Carboneiro deixa o Internacional numa situação de desfalque para a próxima rodada do Brasileirão. Nós vamos ampliar tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, vamos juntos rumo à meta de atingir os 20 mil inscritos. É até o final do ano, se não der, a gente, claro, estende essa meta para a próxima temporada, tem janela de transferências chegando por aí. Se Deus quiser, o Inter numa situação tranquila, pensando na reformulação para 2026 e obviamente que tu vai ficar muito informado aqui no canal Douglas Demoliner. Então não esquece de te inscrever, de ativar as notificações, de deixar o like e hypar este conteúdo, perfeito? Gente, vamos lá. Como eu prometi no último vídeo, né, chegou a hora de falar algumas situações do Internacional dentro das quatro linhas, depois da vitória contra o Ceará. A vitória contra a equipe nordestina deu uma tranquilidade, deu um respiro, mas ela também apresentou alguns problemas que nós precisamos explanar e fazer uma avaliação. Eu sei que o momento é de união, eu sei que o momento daqui a pouco é até de uma trégua para os últimos jogos, as últimas 4 partidas no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode também fechar os olhos para o que está acontecendo no Inter dentro de campo. O Inter não evolui, o Inter não está melhorando, o trabalho do Ramon e do Emiliano não é bom. A gente pode dar um desconto de que esse plantel ele não foi montado pela dupla de técnicos argentinos, a gente pode dar um desconto para eles que eles, de uma certa forma, não trouxeram nenhum reforço, não tiveram a possibilidade de uma janela de transferências, chegaram em meio de turbilhão de emoções que era o Internacional. Sim, a gente pode dar esse desconto, mas a gente não pode dar o desconto do tempo de trabalho. Eles já tiveram 11 partidas, são 11 jogos que o Internacional está sob o comando de Ramon e de Emiliano Dias, e até esse momento nós estamos falando de 3 vitórias e 3 empates. Nós estamos falando de, vamos lá, 3 vitórias, 9 pontos, mais 3 empates, mais 3 pontos. Nós estamos falando de 13 pontos obtidos. 12 pontos obtidos. Esses são os números deles à frente. Na verdade são 13 pontos mesmo. 13 pontos, eram 10 mais 3, são 4 empates. 4 empates e 3 vitórias. Né? Então são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Inter não está evoluindo sobre o comando deles. Obviamente que a gente pode dar o desconto que eu falei e tudo mais, só que eles tiveram 2 datas FIFA. Eles tiveram o tempo necessário para melhorar esse desempenho do Inter, e isso não está acontecendo. E tudo ficou muito claro e evidente nessa partida contra a equipe do Ceará. E isso está gerando, de uma certa forma, uma instabilidade, porque contra o Ceará, o Inter teve um jogador a mais, novamente, por mais de 90 minutos. Foi assim contra o Atlético Mineiro, dentro de casa, com mais de 30 mil pessoas, e o Inter não conseguiu fazer gol. O Inter não conseguiu criar alternativas. E, de novo, com um a mais praticamente todo o tempo, numa partida fora de casa, o Inter não conseguiu criar. O Inter não tinha troca de passes rápidas, o Inter não tinha uma construção, o Inter não tinha criatividade para romper a linha defensiva da equipe do Ceará. E é isso que está me preocupando. Por isso que a pergunta é, vale a pena? É o suficiente entregar uma reformulação que o Internacional vai ter para a temporada de 2026 nas mãos do Ramon e do Emiliano Dias? Eu acho que a gente tem uma cultura de troca de técnico muito imediatista, e eu concordo, e eu não estou chegando aqui pedindo a cabeça de ninguém, só estou falando que, se caso a ideia do Inter for de permanência com o Ramon e com o Emiliano, os dois precisam melhorar e muito. O Inter precisa melhorar muito. A janela de transferências, a reformulação do elenco vai passar muito por esses dois, e os dois precisam dar uma resposta imediata. O Campeonato Brasileiro de 2026 já vai começar no final do mês de janeiro.
A gente está falando aí de daqui 2 meses, a gente já está na véspera praticamente de uma estreia no Campeonato Nacional da próxima temporada. Então, no momento que o Inter ficar tranquilo na tabela de classificação, é hora de uma reformulação geral. Eu acho que passa pelo elenco, passa pelo departamento de futebol e sim, passa também pela comissão técnica. O Inter precisa estudar muito se vale a pena a permanência dos 2 treinadores. E o Emiliano falou na entrevista coletiva de que a briga do Inter nunca foi, ou vamos lá, não foi isso, que a briga nunca foi contra o rebaixamento, estaria sendo injusto. Mas ele fala que bateram muito nos 2 quando eles disseram que o Inter nunca esteve dentro da zona. E até de fato isso é verdade, mas o Inter se aproximou mais da zona de rebaixamento sob o comando dos 2 treinadores, tá? E ele acabou dizendo que essa vitória dá uma tranquilidade, principalmente para o torcedor. Não para a imprensa, não para quem acompanha o Inter, porque nós, imprensa, segundo ele, gostamos de sangue. Vamos ouvir o que disse o Emiliano. A gente sempre falamos, lo que pasa é que bateram a nós quando falamos que ainda não habíamos entrado na zona. E a gente tem outra, vinimos por outro, claramente que da uma aliviada para o torcedor, para o entorno, para vocês que querem sangre constantemente, que gostam de estar aí nessa zona, porque vendem, porque hay clique, hay todas esas cosas que no entendemos todo eso. Mas a gente tiene que seguir soñando con cosas grandes, porque el elenco, el último campeón, fue campeón hace cuánto del Gaúcho. De Gaúcho, perdón. 2 meses, 3 Sí, de meses. Gaúcho. 2 meses. Marzo, hace 3 meses había salido campeón, llegó. Y acreditar un poco más. Tomara que tiremos la segunda va a ser una guerra. Sabemos que va a ser un juego fundamental. Jugamos en contra del Chimi, yo para mí uno de los mejores jugadores de la historia de este fútbol. No va a ser fácil, vamos a intentar ganar, pero siempre con ambiciones para un poco más. Tá aí a palavra do Emiliano Dias, né, auxiliar técnico do Ramon Dias, filho do Ramon Dias, que está à frente do Internacional. Então eu quero saber de vocês, rapaziada, o que vocês acham, Ramon, Emiliano, para a próxima temporada, qual a ideia que vocês têm, é isso que eu quero saber. E conheça também a Autopeças OK. A Autopeças OK é líder no Vale do Paranhana em vendas há 40 anos no mercado do Rio Grande do Sul. São 5 sedes, tá? A gente está falando entre atacado, entre varejo, 5 sedes. A matriz é em Taquara, com um estoque robusto. Tem a plataforma de e-commerce a OK+. Então conheça a Autopeças OK e siga @Autopeças OK. Seja para ti, para o teu negócio, a Autopeças OK é a solução. E agora, gente, para fechar esse conteúdo, eu quero falar com vocês sobre mais uma atitude infantil do Carboneiro. Sim, mais uma atitude infantil e de novo contra o mesmo adversário. O Carboneiro, ele não começou como titular o jogo, eu até acho que de forma injusta, tá? O Carboneiro tinha que ter começado o jogo, talvez até ter entrado ainda no primeiro tempo, depois da expulsão do Vina. Ele entrou, mudou o cenário, foi o jogador mais agressivo que o Inter precisava naquele momento no segundo tempo. O primeiro gol nasce de um passe do Carboneiro, o Carboneiro encontra o Gabriel Mercado, Mercado cruza e a bola chega até o segundo pau onde estava bem colocado o Vitinho. Aliás, vou fazer um conteúdo sobre o Vitinho também, viciado em fazer gol decisivo. O Vitinho tem sido uma peça fundamental para o Internacional nessa temporada de 2025, assim como o Ricardo Matias. E possivelmente segunda-feira ou no domingo esse conteúdo vai sair aqui no canal. Mas o Carboneiro, ele precisa melhorar a cabeça, cara. Ele precisa sentir o que está acontecendo no jogo. Ele precisa ter uma ideia de que, cara, ele estando em campo, ele é muito importante. Justamente pela qualidade que ele tem. Ele não pode perder a cabeça com o time ganhando, logo depois de fazer o gol, e tomar um cartão vermelho estúpido. Por quê? Abriu uma possibilidade ali de mais de 10 minutos do Ceará em igualdade, com o estádio uma panela de pressão, buscando um empate. E mais do que isso, a gente perde o Carboneiro para o jogo contra a equipe do Santos. Então, não sei se vai ter multa, não sei o que vai acontecer, mas o Carboneiro precisa ser repreendido. O Alan Patrick já fez isso dentro de campo contra o Ceará no estádio Beira-Rio, quando o Inter estava ganhando por 1-0 e o Carboneiro quase dá um soco no adversário. Recebe um cartão amarelo que poderia ter sido vermelho. Então é fundamental que o Carboneiro mantenha a cabeça no lugar, porque focado no futebol ele é fundamental. E principalmente nessa reta final, quando faltam 4 jogos para terminar a temporada dele e o contrato dele com o Inter
onde o Inter teria a necessidade, ou tem a necessidade de gastar 4 milhões de dólares para permanecer com o jogador, hoje, sigo com a minha opinião, não vale tu colocar 20 milhões de reais na contratação de um cara que ficou muito tempo fora por questão de lesão e perde a cabeça com muita facilidade. Mas eu quero saber de vocês também. Deixa nos comentários aí o que tu acha do Carboneiro, se vale a pena, o que tu achou da atitude dele e também, como eu falei anteriormente, sobre permanência ou não dos dias para a temporada de 2026. E passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Colorado joga na segunda-feira contra o Santos, tem chance extra. Então vai lá e brinca na KTO só para maiores de 18 anos e vai com responsabilidade, cara. Aposta é para tu te divertir, para tu brincar, não para tu ganhar dinheiro, tá? Usa só o que não vai fazer falta para ti nas apostas. Fechou? Beijo no coração de vocês, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar o teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!